Bom dia. Bom dia. Isso é um bom dia animado. Nós vamos para a nossa segunda aula sobre a salvação no Novo Testamento e a gente tem uma pergunta aí que a gente chama de pergunta motor, que ela move a aula, entendeu? Pergunta motor, interessante. E a ideia de que nós já estabelecemos a base do Antigo e agora nós vamos continuar no Novo Testamento. E aí, uma pergunta que eu não me lembro se alguém já fez, se alguém já me fez, ou se eu vi em algum lugar, mas é que a salvação, ela pode estar ancorada no fato de um homem que morreu há 2000 anos atrás, tipo uma multidão de pessoas. Como que um homem que morreu há 2000 anos atrás pode salvar uma multidão de pessoas? E a gente vai responder isso ao longo da aula. Então eu mandei para vocês o roteiro, da aula. Nós temos alguns objetivos quando nós fazemos uma aula. Um dos objetivos é explicar como que a cruz e a ressurreição respondem ao nosso dilema diante de Deus de alguém não ser justo, mas poder ser perdoado. Esse é um dos grandes dilemas, E em Jesus nós percebemos a reconciliação, que Deus pode ser justo, justificador, perdoador. Nós queremos também explicar por que a morte de Jesus tem valor, tem eficácia para perdoar pecadores. Nós queremos também demonstrar que no Novo Testamento, assim como no Antigo, não é a nossa obediência que sustenta o nosso relacionamento com Deus. É a aliança de Deus que sustenta o relacionamento. A nossa obediência, ela é a nossa resposta a Deus. Nós queremos também mostrar que a salvação, ela responde à nossa necessidade de amor a Deus, a nossa necessidade de sermos amados por Deus. E aí tem a adoção, a santificação, enfim, a própria já justificação. Nós queremos mostrar que Cristo é o sumo sacerdote definitivo, é aquele que nos representa diante de Deus, que representa Deus para nós. E nós queremos mostrar que esse papel do sumo sacerdote nos dá segurança. Não simplesmente uma dica, mas segurança, garantia. Então, essas são algumas das dos nossos desejos de que a aula produza, consolide. E aí, no Antigo Testamento, Deus promete, Ele tipifica, Ele dá tipos que nos ajudam a interpretar o Novo, e a gente vai estudar Juízes, e isso é algo muito claro em Juízes. Não havia rei em Israel, o povo de Israel queria um rei, esse rei Davi é limitado, mas eles esperavam um rei perfeito. Então, por exemplo, vamos pegar uma história bem comum aí, Sansão. Como que Sansão se conecta com Cristo? Como que a gente pode pegar a história de Sansão e falar, o que isso tem a ver com a história de Jesus? Quando ele se mata lá para um sacrifício, Isso é tipologia. Quando ele cumpre a sua missão por meio do sacrifício, ele liberta o povo. Percebe como tem algumas coisas, alguns esquemas claros no Antigo Testamento. A gente tem Abraão e Isaac, apontando que seria importante que alguém abrisse mão do filho. A gente tem Davi como aquele rei ideal humanamente, mas limitado. Então isso é tipologia. Isso tipifica. Então no Antigo, tipos que se concretizam em Cristo. E no Novo Testamento ele cumpre publicamente em Cristo e aplica em nós por meio do Espírito Santo. Então Jesus, ele faz, mas não vai acontecer nada se isso não mudar dentro da gente. Então o Espírito aplica em nós, Então a gente tem esse
forte laço, essa união indivisível do Antigo com o Novo Testamento. Beleza? Introdução aqui. Alguém, né, nós somos muitas mulheres, alguma mulher ore por nós. A gente está em minoria, senhores. Cuidado que vocês vão falar que a gente apanha aqui. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de poder nos reunir aqui para aprender mais da Tua Palavra, para aprender mais sobre as bases da nossa fé, para nos aprofundarmos nesses assuntos, ó Deus. Que o Senhor conduza o Mário, que ele seja usado pelo Senhor com tudo aquilo que ele vai expor aqui, tudo aquilo que ele estudou. Que o Senhor o lembre e o conduza, ó Deus, e que a cada um de nós aqui também o Senhor, Teu Santo Espírito, nos convença, nos instrua e nos ajude a entender, a compreender e a colocar em prática, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Assim como a gente trabalhou na primeira aula, a queda, ela cria uma necessidade de que algo seja feito, certo? Então a gente tem a queda, Gênesis 3, e o Novo Testamento, ele considera a queda. Ele não muda, não mudou a dinâmica. Ele mantém a afirmação de tudo aquilo. Só que devido ao nosso progresso tecnológico, cultural, a gente começa a pensar, não, isso é uma coisa antiga talvez. Deus, né? A sociedade se desenvolveu, a educação desenvolveu, o comércio. Será que pecado é pecado mesmo? É o mesmo debate sempre. As pessoas acham que progresso, tecnologia, melhora nas condições econômicas, na saúde, nas ciências humanas, vai resolver. E o Novo Testamento começa com não vai resolver. Na verdade, o problema não ficou para trás. Ele ainda é um problema jurídico, existe uma culpa, ela precisa ser resolvida, Deus é justo, existe uma culpa, o pecado traz culpa. Mas é um problema moral também, de corrupção, apodrecimento do ser humano, e é um problema existencial. Porque todos nós temos que lidar com a morte, e a gente não quer lidar com a morte. Ninguém aqui lida super bem com a morte. Não, você pode estar em negação, você pode estar iludido, mas a gente não gosta da morte. Nós não cremos que a morte é a melhor solução. A morte é uma inimiga, que em Cristo se torna uma amiga desagradável, que nos coloca no colo de Jesus. Mas a nossa morte, para nós cristãos, beleza, a nossa morte é ok. Agora o problema é quando os outros que nós amamos morrem. Aí ela não é uma amiga, aí ela nos esmaga. Então é um problema existencial. E tudo isso acontece diante de um Deus santo. Então a gente tem problemas, né, no nosso relacionamento com Deus que precisam ser resolvidos. E aí a gente tem alguns termos que falam, João 8,34, pecado é escravidão. João 3,19 a 20, o pecado é cegueira. Essa aqui é de aprofundamento, de Romanos é lá no fundo? Isso, é lá no Sim, segundo andar. Desculpa, no andar de cima, lá no fundo. Tá bom, desculpa. Valeu, bom dia. E é cegueira, trevas. Percebe que tem aspectos de culpa e tem aspectos de negação, de rivalidade com Deus. Colossenses 1,21, inimizade contra Deus. E Efésios 2,1, que é o mais clássico, morte espiritual. Então o problema continua, Deus é santo, nós não somos, nós estamos culpados, e para a gente se relacionar com Deus alguma coisa tem que acontecer, e Ele tem que fazer essa coisa acontecer, porque a gente não consegue, porque a gente produz religião, religiosidade, e não faz ponte, não estabelece vínculo. E aí nós temos os versículos que são mais claros, né? Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Nenhum ser humano tem impulso a Deus. Nós temos impulso religioso por coisas espirituais, metafísicas, mas nós não temos impulso ao Deus verdadeiro. É Ele que age em nós, é Ele que nos atrai para Ele. Beleza?
Então nós temos também aí Efésios 2:1, né? Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então o Novo Testamento ele demonstra que o pecado não é um desconforto. Não, tem um desconforto aqui, não. Mas é uma condenação justa de um pecado que, se não for resolvido, se não for coberto, expiado, ele vai levar para a destruição. E a gente começa a perceber isso, não tem como remediar. E é aí onde entra o desespero, né? O desespero é algo natural à nossa realidade humana. Ou negação ou desespero. A negação é para a gente fugir do desespero, né? Por quê? Porque nós percebemos que não há o que fazer. E só em Cristo, só no Evangelho nós temos a conexão, a resposta para essas demandas. Porque é cansativo uma religião de obras próprias. E a gente não dá conta. Então nós lidamos com pessoas aí fora que ou estão em negação, não há Deus, religião é tudo igual, não, estou bem. Ou elas estão em desespero. Não tem jeito para mim, e já era, e acabou, e é isso. E minha vida é esse luto eterno. Nós lidamos com pessoas que oscilam dentro desses dois extremos. E a gente tem que pregar o evangelho para elas. E a gente precisa de um evangelho que responda de fato. Porque Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, não responde aos anseios do meu coração, não explica. E como que eu lido com a culpa? Não, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tá, beleza, minha vida é boa. Minha vida é boa. Eu não estou passando fome, eu não estou com nenhum diagnóstico que eu não possa tratar. E aí? Eu tenho um plano maravilhoso para a minha vida também. Eu não preciso de Jesus. Então, se a gente não souber explicar o evangelho que responde aos anseios do coração de verdade, da mente da pessoa, como você lida com a sua culpa? Como você faz para conciliar um mundo injusto em que parece que tudo que é ruim triunfa? Como que você dorme à noite? Eu me junto com os maus. Beleza. Eu me entupo de remédio para dormir. Percebe? O evangelho responde à nossa realidade de vida. Não essa resposta superficial, mas a resposta que de fato está lá no nosso coração. E de maneira máxima e objetiva, a ressurreição, o fato de Cristo ter morrido, que é tipificado no Antigo Testamento, e ele ressuscitar, que é previsto, né, profetizado no Antigo Testamento, mas que acontece no Novo, que a gente entende de verdade no Novo, muda tudo. A ressurreição de Cristo não é uma filosofia, é uma notícia de um evento. Aconteceu. Não é as Crônicas de Nárnia, tá bom? Às vezes a gente ensina a Bíblia para os nossos filhos, para as pessoas, quase de uma maneira infantilizada, né? Esse é um dos grandes dilemas nossos para lidar com jovem, adolescente, criança. Infantiliza eles. Eles não precisam ser infantilizados. Eles precisam amadurecer. E nós precisamos entender que a ressurreição aconteceu. Ai, não gosto nem de ver a paixão de Cristo. Passa na Record toda a Páscoa, não sei quantos anos, né? Ai, não gosto de ver aquilo, mas é isso. É sangue. É tripas espalhadas, gente crucificada, é isso. Ai, não gosto de falar de morte. Então você não consegue adorar Jesus, porque ele é o Salvador que foi morto. Você precisa lembrar de morte. Percebe? Não é para quem tem estômago fraco. É para quem pensa na vida de verdade. Então Cristo ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E a gente lembra isso pelo menos uma vez por mês. Nós crentes, né? Nessa igreja. Pelo menos uma vez por mês você tem que lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. E Paulo pregou isso no versículo 3 e 4 de 1 Coríntios 15. Diz assim... É isso mesmo. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15. É o capítulo da ressurreição, que defende a ressurreição física, corpórea de Jesus.
Mas lá no versículo 17 a 19 de 1 Coríntios 15, alguém lê, por favor. Coríntios 15, 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Isso. Olha o argumento de Paulo. Ora, se Cristo não ressuscitou de fato, no mesmo corpo que ele morreu, se ele não apareceu aos discípulos, começou aparecendo as mulheres ali, se ele não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. Não importa o resultado bom, às vezes a gente é moralista, não, se é verdade ou não importa, o que importa é que isso faz a gente amar uns aos outros. Não, importa sim. O sangue tem que ser derramado para o perdão acontecer, para termos paz com Deus. Importa. Deus não fechou os olhos à sua justiça. Ele pagou o preço, ele encarnou. Isso é a base da nossa fé. Porque na hora que você pecar, de novo, e quando você achou que venceu, você peca de novo, e aí você é humilhado, esmagado pelo seu pecado, como que você chega diante de Deus? Em nome de quem você chega? Em nome de quem que você ora? Jesus. Em nome de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus abriu esse caminho. E o sangue dele tem valor eterno. Como diz 1 Pedro, é imarcessível, para as versões antigas, né? O pessoal grava às vezes, né? Eu gravo, você nem sabia o que significava. Mas o que é imarcessível? Que não perde o seu valor ao longo do tempo. Então o sangue de Jesus, ele não perde o valor ao longo do tempo, ele vai sempre sustentar esse relacionamento. Então se ele não morreu e o sangue não foi derramado, logo a gente não tem base de segurança para chegar a Deus. E aí nós vamos morrer com os nossos pecados, que é o que diz no versículo 17. Então vocês ainda permanecem nos seus pecados, eles não foram perdoados. E aqueles que morreram confiando em Jesus, que foram mártires, jogaram a vida fora. Percebe como a ressurreição é a parte fundamental do Evangelho? Às vezes a gente fala, Jesus morreu. Muita gente morre, mas a ressurreição é o distintivo de Jesus. Eu sou o Filho de Deus, o sacrifício foi aceito, a pena foi paga. Eu subo e vocês têm confiança. E a nossa esperança não se limita a essa vida. Na verdade, essa vida é simplesmente a fase preparatória, que é o pré-vestibular. Posso perguntar, não? Pode. Quando fala que Jesus morreu, né? E que ele foi ao inferno pegar a chave. Não diz isso. Então, Diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. aí você fala a chave da morte, da vida com o diabo. Como que é essa relação aí, Mário? Isso daí é uma das coisas mais difíceis, assim, do credo apostólico. Porque quando fala desceu às profundezas, em grego, profundezas é uma coisa que pode significar foi às regiões inferiores da terra, ou seja, quando a gente morre, nós somos plantados na terra. Por isso que a gente não cremos nossos mortos, e os vikings sim, não deveríamos, né? Porque a gente planta pessoas na terra, e elas depois ganham vida. Não, brincadeira, só tô fazendo a conexão. Pessoal que cremou, gente, meu Deus, tô pagando por isso! Brincadeira, desculpa, eu não consegui segurar, foi mais forte do que eu. Mas em parte, é essa a ideia, de que nós somos semeados na terra, e aí nós ressuscitaremos com um novo corpo. Então ele foi às regiões inferiores. Se eu acreditar que Jesus teve que descer ao inferno, aí o pessoal deita, né? Inventa todo tipo de coisa. Se eu acreditar que a morte estava com Satanás, então o sacrifício foi pago a Satanás. Mas o sacrifício não foi pago, porque vocês leram o artigo que eu mandei e vocês aprenderam, não é? O sacrifício foi pago a Deus. Aí alguns, porque Jesus foi pregar às pessoas
que estavam lá para dar uma chance. A Bíblia não diz sobre segunda chance. Ao homem está destinado morrer uma só vez. Então, as pessoas criaram algumas coisas com base na dificuldade de interpretação, mas tem uma regra interpretativa que é: os textos claros interpretam os menos claros. Então, um texto não deveria criar toda uma teologia que ignora os outros. Então, quando fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, eu acho que literalmente morreu. Ele morreu, cessou a vida biológica. Ele desceu às regiões inferiores da terra. Ele viveu a morte que aqueles que morrem, né, nós, vivemos. Só que ele ressurgiu. Então, traduzido como Hades, como profundezas, enfim, né? Esse texto, se não me engano, está em 2 Pedro ou Judas, não me lembro exatamente. Mas estudando, eu não achei nenhuma resposta satisfatória que justifique Jesus ir ao inferno fazer alguma coisa. Porque o inferno é de Deus. Essa ideia de foi lá no inferno pegar a chave, não sei o que. Mas o inferno não é do diabo, o inferno é de Deus. Foi Deus que criou para punição. Lá ele não reina. Então essa construção, ela leva para caminhos muito complicados. Estou falando. Mas e a parte do Lázaro, o rico e o Lázaro lá, que como se eles estivessem conversando e aí, tipo... Então, lá dá a entender que não é uma parábola. Lá é uma história, mas não é uma parábola, né? Alguns interpretam como parábola, mas lá não é dito. Jesus contou essa parábola. Mas é uma ideia de que essa realidade, ela é perceptível uma a outra, da parte do inferno e da parte do lugar de descanso, de forma que há possibilidade de um olhar, de um se comunicar, mas não de conviver. É muito... Aquilo ali extrapola a nossa realidade de percepção. Mas perceba que mesmo falando toda aquela parábola não muda nada. O rico continua no inferno, ele vai lidar com as consequências, não mudou nada. Não fala que Jesus foi lá fazer nada. Ele está lá, Lázaro está aqui. Pronto, viva a vida aqui de uma maneira que te leve para Deus. Essa é a ideia ali. Não tem segundas chances, não tem reencarnação, não tem possibilidade de volta, não há purgatório, tá bom? Há purgante só. E beleza? Faz sentido? Mas depois posso mandar alguns artigos para vocês estudarem e chegarem às suas conclusões, torcendo para ninguém chegar nas heresias que já chegaram antes e já refutaram. Mas por que a ressurreição é parte essencial da salvação e não apenas um elemento do cristianismo? Com base no que vocês já estudaram dos artigos que eu mandei. Por que a ressurreição é um elemento fundamental da salvação? Porque a morte é uma condenação para quem peca. Isso. Então, morte está ligada à condenação. Então, a ressurreição, ela elimina os efeitos da condenação, né, que justifica a morte. O que mais? E a prova de que ele nunca pecou. Então, Jesus nunca pecou. A prova de que foi aceito. Oi? A prova de que foi aceito. Isso. O sacrifício de Jesus foi aceito, porque Deus condena o sacrifício humano. Mas o sacrifício divino humano ele não condena, ele usa. A ressurreição ela é a vindicação judicial. A ressurreição prova que o sacrifício foi aceito. Pensa, é um dos grandes calcanhares de Aquiles. Se você tem o mínimo de matemática e você se vê diante de um espírita. O espírita se acha superior intelectualmente a gente, beleza? Isso é um fato. Porque eles conciliam coisas que para nós parece que não. Mas olha o problema. Eles creem em um ser superior, certo? E esse ser superior é mau? Não, ele é bom. Aí eles trazem Jesus para esse rolê complicado deles e, né, tem aquele evangelho segundo Allan Kardec, é de Jesus, mas é de Allan Kardec, enfim. Só que pensa comigo, se eu tenho um Deus bom
e Jesus de fato morreu, os meus pecados são perdoados. Se eu me arrependo, por que eu preciso reencarnar e pagar pelos meus pecados? Ele está cobrando 2 vezes, é igual o governo do Brasil, é bitributação. É o que ganha, é o que consome, é o que pensa e respirou, está pagando também. Se morrer, paga. Que Deus bom é esse? Que Jesus paga, mas eu tenho que reencarnar para pagar. Percebe? A base ela é judicial. Um juiz justo aceita o pagamento e acabou. Não existe mais dívida. Está consumado. Mas ela também é a base e ela é fundamental porque nós somos salvos pela vida dele. Ele morreu, pagou e ele ressuscita. Então ele tem uma vida indestrutível agora. Então a nossa confiança não está só na morte de Jesus, mas na vida indestrutível de Jesus que permanece aonde? Ao lado direito do Pai. E ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Então o sangue dele é como se fosse a marca constante. O meu sangue está sobre essa pessoa. Ela não será condenada. E ao mesmo tempo, essa intercessão dá todos os benefícios de que Jesus merece para nós. Então ele é o irmão mais velho, rico. Irmão mais velho, rico, que faz o quê? Que nos sustenta com base na sua obra. Então, esses são os elementos fundamentais de por que a ressurreição garante, né, o nosso relacionamento com Deus. Mas aí onde que ficam os meus sentimentos aqui? E quando eu sinto que eu não sou perdoado, onde que fica? Não fica, porque meu sentimento não é algo concreto. É simplesmente o meu sentimento, a minha percepção. Deus não leva o meu sentimento, o meu senso de culpa como algo concreto no processo penal do sacrifício de Jesus. Isso é da nossa luta humana. Mas o meu sentimento não muda a minha condição diante de Deus. Você pode não se sentir casado e estar casado, legalmente casado, diante dos homens da sociedade civil. Não é um sentimento, é um compromisso, está lá. Você pode não se sentir pai. Se você gerou filhos, você é pai. Isso não vai mudar. Então o que ancora a nossa relação com Deus não é o nosso sentimento, não é o nosso desempenho. É aquilo que Jesus já fez e por isso Deus está satisfeito. Deus já foi satisfeito. Deus não se torna satisfeito com o nosso esforço. Vou servir em tal ministério e Deus vai ficar satisfeito comigo. Não. Porque você teria que servir perfeitamente sem pecado e eu e você não conseguimos fazer isso. Deus está satisfeito conosco por causa de Jesus. Amém? Amém. E aí, a cruz, ela é essa expiação substitutiva, como nós já falamos, né? Então aqui a gente começa a responder a pergunta inicial. Paulo não diz que Deus flexibilizou a lei, ele ignorou. Não, Deus mudou de ideia, ele ignorou, né? Fez uma vista grossa ali. Não, ele cumpriu a justiça. Por isso ele é justo e justificador. Essa aula é paralela com Romanos. Justo e justificador. Então a substituição penal, né, é o núcleo da cruz, é o que dá coerência à imagem bíblica de redenção, de reconciliação, de purificação. Pensa, tudo lá que tem em Levítico, em Deuteronômio. Tudo aquilo era para mostrar que a pessoa tem que estar pura diante de Deus. Só que a gente sabe que não está puro diante de Deus. Então isso nos dá um anseio. Precisa de um sacrifício. Aí pegava o animalzinho, não sei o que, cortava, queimava, tal, sacerdote, toda aquela coisa. Tudo isso cumpre-se em Jesus. Então Deus ele foi nos educando ao longo do tempo. Ele não mudou a lei. Ele não mudou as exigências justas, mas ele providenciou o sacrifício que viabilizaria o nosso relacionamento. Se ele ignora o pecado, ele é injusto. Mas, se ele perdoa o pecador arrependido, porque Jesus já pagou pelo pecado, aí ele é misericordioso e gracioso. Está resolvido.
Alguém foi punido, certo? Ele puniu em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que era sem pecado foi feito pecado por nós, para que nele, estando em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Percebe, esse em Jesus é importante. Jesus não é um elemento da nossa existência. A nossa existência está ancorada, literalmente a ideia da árvore, do enxerto. Nós éramos de uma árvore que não servia para nada. Produzia frutos podres. Aí corta o raminho, põe na árvore que é Jesus e a vida dele brota para nós. E aí a gente ainda produz alguns frutos podres porque está na natureza caída. Mas a gente começa a produzir novos frutos, fazer parte de uma nova natureza. Ou 1 Pedro 2,24, né? Ele levou nossos pecados em seu corpo. O sacrifício físico necessário. Um homem pecou e uma mulher pecaram também, os dois juntos. Então precisava que um ser humano pagasse. E aí alguém lê Romanos 3, 24 a 26, por favor, que é o núcleo disso que nós estamos vendo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter nele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus é o justo e o justificador. De quem? Não de quem cumpre a lei, mas daquele que tem fé em Jesus. Por meio dele nós temos a redenção. E aí resolve o dilema, né? Como pode um Deus justo justificar pecadores? Como pode um Deus que odeia o pecado conviver com gente como nós? Na cruz. A cruz não é a maior manifestação do valor que você tem, como os coaches dizem por aí. Ah, você quer ver o seu valor? Olhe para Jesus. E tem uma frase até bonitinha em termos, porque nós queremos ser isso e aquilo, reis e não sei o que, mas Jesus foi o único que quis ser homem e não sei o que. Cuidado com isso. Ele quis porque ele tinha um propósito de salvar e ele voltou já ao lugar dele. Ele cumpriu a salvação. Era algo que ele tinha designado, era algo da Trindade. Não é uma questão de, só a humildade de Jesus em ser um ser humano elevado. Não é sobre isso. É sobre Deus resgatar a criação dele que a gente estragou e continua estragando. Então a gente tem que tomar cuidado com essa humanização e essa sensibilização demais que a gente faz de um Jesus fraquinho, né? Aquele adesivo católico antigo, eu preciso de você. Peraí, Jesus não precisa de você, nem de mim, nunca precisou de ninguém. Ele quer você, é diferente. Precisar é uma coisa, querer é outra, é um ato da vontade. Eu preciso de comida, não importa a comida, mas eu quero churrasco. Eu tenho amor por churrasco. Entendeu a diferença? Eu escolho churrasco. É diferente. Então, como a ira de Deus é derramada sobre Cristo, então o amor de Deus residido em Cristo flui por aqueles que estão nele. Então nada é por nós. Você não chega diante de Deus, Deus, quem está orando aqui é Júlio Mulatti. A gente não fala, em nome de Ana Carolina Pádua Ramos. É assim mesmo? Parreira. Ninguém ora assim. O Marco Feliciano fez uns anos atrás. Aqui quem fala é Marco Feliciano, né? 2013, 14, faz tempo, né? Que eu lembro dessas coisas. E aí ele orou em nome dele. Falei, seu nome só tem ira. Manda o raio na cabeça do miserável. A gente ora em nome de Jesus, porque a gente não sustenta o nosso relacionamento com Deus. Não é em seu e o meu nome. É em nome de Jesus. John Stott diz,
o conceito de substituição reside no coração do pecado e da salvação, pois a essência do pecado é o homem substituindo a Deus por si mesmo. Certo? A essência do pecado. Enquanto a essência da salvação é Deus substituindo o homem que amou o pecado por si mesmo e punindo a si mesmo. Então, como a morte de um homem 2000 anos pode salvar um número incontável de pecadores que se arrependem e confiam nele e ainda assim permanecer santo? É a minha pergunta para vocês. Tá? Como? Vamos lá. Vamos pensar. Toró de ideias. Como que a morte de um homem... Jesus era homem? Sim. Então, como a morte de um homem pode salvar uma quantidade incontável de pecadores? Ele era Deus. Ah, então... Mas, gente, eu troco as coisas daqui, alguém pega as ruins. Então, era um homem. Mas era Deus. Então, a qualidade do homem que fez o sacrifício é diferente. A gente está falando de alguém que tem um valor diferente. O valor do sacrifício de Jesus está ligado à dignidade dele. Então, o seu e o meu sacrifício, ele é pequeno porque está ligado a seres pecadores. Ah, você se dedica, você abre mão, não sei o quê. Beleza. Mas é isso. Agora, Jesus ele tem um valor diferente, único. Um valor incalculável. O que mais? Sacrifício perfeito. Então, esse homem Deus, ele fez o sacrifício perfeito. Atendeu a todas as exigências da lei. É perfeito, não tem falha. Entregou o que a lei exige perfeitamente. O que mais? Porque através de um homem entrou o pecado e através de um homem. Isso. A representação. Alguns chamam isso, né, de o cabeça federal. A federação, daí que vem o nome. Então, em Adão, nós temos ele, né, como nosso pai, como nosso cabeça. E aí herdamos. E em Cristo, nós temos a representação. Então, aqueles que estão em Cristo estão representados por ele diante de Deus. E aí todos os benefícios vêm dele. Ele não nos salva por uma espécie de contágio moral. Ah, não, ele é santo, e aí convive com ele, e aí a gente vai pegando esse jeito meio santo de fazer as coisas. Não. Ele fez não para nos inspirar. Ele fez para substituir a gente e unir a gente com o Pai. O pecado é infinito porque é cometido contra uma majestade infinita. Deus é infinitamente digno. Portanto, a punição deve ser infinita. E por que o inferno é infinito? Porque os pecados, né, o lago de fogo vai durar para sempre. Porque os pecados, eles são infinitamente maus e cruéis e dignos de punição. E por que o sacrifício de Jesus perdoa infinitamente pecadores? Porque o valor do sacrifício de Jesus é infinito. Aquele debate, mas como é que a gente vive 80, 90 anos aqui e aí a gente, né, que a gente não, né? Geralmente quem pensa nisso aqui é crente. Ou ateu querendo discutir. Mas como é que a pessoa que não creu em Jesus vai ficar na eternidade? Porque o crime que ela cometeu é eternamente digno de punição. Porque é contra um Deus eternamente digno de adoração, de confiança. A dignidade da vítima vai influenciar o resultado da pena. Eu dar um tapa na cara de um adulto é uma coisa. Eu agredir uma criança é outra coisa. Eu agredir um bebê é outra coisa. A gente já vive isso. A gente só precisa conectar isso àquilo que nós já sabemos do nosso relacionamento com Deus. Então, a justificação pela fé é o ato de Deus, o juiz no tribunal,
Declarar justo aquele que crê, que confia em Deus, com base na justiça de Cristo. E aí um texto que você tem que decorar, que é Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, não pelo nosso esforço. Temos paz com Deus. Paz, acabou a guerra, o conflito. Ele não é mais nosso inimigo e nós não somos inimigos de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem uma música antiga aí, nem sei de onde é que é. E é mó legal, acho que é Daniel de Souza. Foi onde eu decorei alguns textos. Você ouvir boa música, vai te ajudar a decorar a Bíblia. Se você ouvir música ruim, que só fala sobre você e bênção e sentimento, não vai te ajudar a decorar a Bíblia. Mas já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a gente tem paz com Deus. Deus não tem nada contra os seus filhos. Percebe porque o sentimento de sou culpado, ele vai me jogar fora, não faz sentido? Porque se nós somos filhos e somos justificados, Deus não tem nada contra você, Ele jogou em Jesus. O que Ele tinha contra eu e você, Ele jogou em Jesus. Só que aí tem um detalhe. O nosso irmão também está na mesma situação. Então eu não posso ter nada contra o meu irmão, porque Jesus já pagou também. Então eu não sou o juiz do meu irmão trazendo os pecados à tona. Seja você casado, solteiro, pai, filho, com amigo, com conhecido. Nós, como cristãos, não temos a obrigação de perdoar. Porque isso nem entra em questionamento. Não é como se fosse assim, não, eu tenho algumas obrigações a fazer. Não, isso não entra em questionamento. Não é nos dado a possibilidade de questionar. Questionar, perdoar quem se arrepende. Não é dada a possibilidade. Porque o nosso irmão que está em Cristo, ou a pessoa que está arrependida, ela está na mesma situação que a gente estava antes. Então perdão não é uma opção. Não importa, me trouxe prejuízo. Se arrependeu? Então tem que tentar pagar o prejuízo. Essa é a demonstração. Fruto de arrependimento, de alguma forma. Parcelado em 2 vidas e meia, beleza. Mas me ofendeu, tem que pedir perdão. O arrependimento não é assim. Inclusive, no Novo Testamento, como que é o perdão? Deus perdoa todo mundo? Nós somos universalistas agora? Ele perdoa quem? O pai do filho pródigo perdoou quem? Um filho pródigo arrependido. Jesus perdoa quem se arrepende. Nós somos chamados a perdoar as pessoas que se arrependem. E o relacionamento é restabelecido. A pessoa não se arrepende, então eu posso ficar com raiva e amargura? Não. Mas a gente não chama isso de perdão. Porque a pessoa não se arrependeu. O relacionamento foi rompido. Eu não me torno inimigo dela. Eu não posso fazer o que eu quiser. Existem 3 teorias sobre isso. Você tem que perdoar no seu coração. Essa parte o pessoal fala mais de emoção. Porque se você não perdoar no seu coração, você não vai ficar em paz com Deus. Você está pensando em você não está pensando em perdão. É uma experiência emocional. Você tem que perdoar, beleza. Mas a pessoa não se arrependeu, não restabeleceu. Saiu 2 artigos do Voltemos ao Evangelho recentemente sobre isso. Eu posso mandar para vocês escolherem a visão de vocês. Mas eu tenho caminhado mais na que a pessoa tem que se arrepender, para que o relacionamento seja restabelecido e o perdão de fato gere aquilo que ele precisa gerar. Porque Deus não perdoa pessoas que não se arrependem. Não é? Ele dá o arrependimento, mas ele não perdoa quem não se arrepende. Então essa ideia, eu perdoo todo mundo, mas eu não converso com mais ninguém, não olho da cara de ninguém, isso é uma palhaçada, isso não é perdão. O perdão bíblico tem que gerar alguma coisa. Uma disposição bondosa. Só que se a pessoa não se arrepende, o relacionamento não é restabelecido. Porque ela continua com o seu pecado. Continua na posição errada, achando que está certa. Às vezes sua cabeça é assim, agora, né? Mas depois eu mando o artigo e a gente vê. Com relação a Deus,
A cruz responde como Deus pode perdoar. Então quem entende a justificação precisa parar de oscilar entre o orgulho, eu estou obedecendo direito, Deus tem que me abençoar. Claro que Ele vai me abençoar, estou fazendo tudo direito, olha lá o meu serviço, que bênção. E o desespero, eu pequei de novo, eu fofoquei de novo, eu perdi a paciência, eu mirei, eu xinguei no trânsito, Deus vai me jogar fora. A aceitação não é com base no nosso desempenho. E tem um livro chamado Vida Centrada no Evangelho, que é tipo para GP, para discipulado, que ele diz assim: devemos nos agarrar à promessa bíblica de que Deus está satisfeito conosco porque está satisfeito com Jesus. Quando abraçamos o Evangelho dessa forma, olhar para o nosso pecado não é algo assustador ou constrangedor. Na verdade, fazer isso nos conduz à adoração, porque Jesus morreu por todo esse pecado. E é também libertador, pois o pecado não mais define a nossa identidade. Nossa justiça está em Cristo. Paz. Paz para nossas emoções, para nossa mente. Porque aquele que podia cobrar a gente morreu em nosso lugar e nos perdoou. Então agora a gente tem paz e a gente pode estabelecer isso com as outras pessoas. E aí a gente tem Hebreus, é uma das cartas misteriosas, né? Deixa eu perguntar uma coisa então. Pode falar. Item anterior aí. E a situação da pessoa falar assim, eu sou assim mesmo, então não tem o que fazer. Então, aí não tem como restabelecer o relacionamento, porque se não há confissão e arrependimento, não quer dizer que não dá para estabelecer convivência, mas relacionamento, a reciprocidade de um relacionamento bom, que se aprofunda, porque não tem jeito, eu posso conviver, mas vai estar aquilo ali. Não tem jeito, porque se a pessoa continuar cometendo aquele mesmo pecado, ela vai estar desonrando a Deus, ela vai estar me desrespeitando. E aí? Deus nos chamou para essa vida de capachos? Eu creio que não. Eu creio que Deus não nos chamou para isso. Mas aí diz que nós devemos fazer o bem a quem? Aos nossos inimigos. Fazer o bem não é trazer para sua casa e ser o seu amigo íntimo. Tá bom? Tem uma diferença grande aí. Fazer o bem, a pessoa que precisa, de ser o meu amigo íntimo, de ser a pessoa que eu abro o meu coração e que eu busco que me aconselhe, que me conduza, que tenha essa relação próxima. Eu entendi isso entre as pessoas, mas e essa pessoa com Deus? Como é que fica essa questão de eu me arrependo, mas eu volto e faço, e aí não, voltar e fazer não. Eu estou falando da pessoa que não se arrepende. Porque o arrependido, ele vai lutar contra isso. Ele não vai falar, eu sou assim mesmo. O arrependido não fala, eu sou assim mesmo. O filho pródigo não falou, sou assim mesmo, Pedro. Ele falou, me arrependo, então eu me abro para ser transformado. Eu sou assim mesmo, não é arrependimento. Quer dizer que ele não se arrependeu. Exatamente. Então fala assim, eu quantifico, você tem que mudar amanhã. Não. Deus não fez isso conosco. Mas você tem que admitir que aquilo é pecado, que aquilo é uma tendência, e você tem que se abrir para o processo. Você tem que se abrir para confessar, para pedir ajuda, para reconhecer. Tem que ser humilde, né? Exatamente. A humildade vai mudar isso. Porque vai falar assim, eu luto mesmo. Você luta contra isso. Você foi orgulhoso. Eu fui. Me perdoa. Eu estou lutando para não ser. É diferente. Você também. Segue o jogo. Não. Ou então, cara, eu sou assim mesmo. Estou fazendo o meu melhor. Ele não está, você tá vendo? Então, só que a humildade vai falar, eu estou fazendo o meu melhor, mas Deus está trabalhando em mim. Então, quando eu pecar, você me avisa? Você fala comigo? Não me deixe pecar. Exatamente. Eu tiro a casca e eu me abro para receber ajuda. Por isso que relacionamentos não se restabelecem quando as pessoas não pecam na visão delas. Não tem jeito. Jesus fala, isso é pecado. A pessoa fala, não. Eu falo, então beleza, então vá para o inferno. Porque a salvação que eu estou oferecendo demanda o seu arrependimento.
Ele não ficou batendo boca com os líderes religiosos que achavam que não tinha pecado. Ele ofereceu a salvação. Então a gente não pode brigar contra os nossos inimigos. A gente tem que fazer o bem, mas não quer dizer que eles se tornam nossos amigos imediatamente porque eu faço o bem. Eu ajo como amigo dele, não quer dizer que ele vai agir. Eu tenho esse dever diante de Deus. Não quer dizer que aquela pessoa vai fazer igual. Nosso relacionamento não é de reciprocidade se a gente não está baseado na mesma fé, nos mesmos acordos, naquele acordo que torna eu e você iguais. Mas o cara deve ser salvo, não. Então, aí a gente tem que inclusive continuar confrontando ele. Você acha que essa é a atitude de uma pessoa salva? Você acha que alguém que nunca erra, não admite pecado e não se arrepende é uma pessoa salva? Não, é o que eu vejo na Bíblia. Você tem que dizer, você joga para a pessoa, né? Isso não parece ser coisa de cristão, com base no que eu olho. E eu posso orar por você. Mas não dá pra gente caminhar junto e abraçar e falar, somos família, estamos unidos. Não, só que quando dependeu de você, tenha paz com todos. Ou seja, existem situações que não dá pra ter paz com todos, porque não depende de você. E você não está pronto para ferrar a pessoa. Você está na sua posição. Só que se a pessoa não se arrepender e reconhecer, não há reconexão, não há reconciliação. Esse é o problema. Não tem jeito. Nem com a pessoa, nem com Deus. Né? Se não se arrepender, não tem reconexão com Deus. Mas existem 3 visões sobre isso. Eu posso mandar o artigo e vocês vão escolher. Cada um vai lidar com o BO da sua posição, né? Eu estou lidando com o BO da minha. Como conviver com isso. Hebreus fala sobre a obra consumada e a intercessão contínua de Jesus. Hebreus 10, de 10 a 14, para todo mundo abrir. Gente, enquanto vocês abrem aí, eu sei que vocês são multitask, então Hebreus é uma daquelas cartas, daqueles escritos do Novo Testamento. Vocês estão com calor? Estou com calor, mas deve ser porque eu estou gesticulando, né? Mas Hebreus é uma daquelas cartas, Hebreus 10, que a gente não sabe quem escreveu. E ela é maravilhosa, ela faz toda a diferença na nossa vida. Eu tenho um sonho, I have a dream, um dia que eu vou pregar em Hebreus. O Mário Maduro, mais capacitado teologicamente do futuro, um dia vai pregar Hebreus, um dia, né? Um dia vocês talvez vão estar lá. Não sei quantos cabelos brancos eu vou ter, mas eu creio que alguns. Porque isso daqui é o aprofundamento do que a gente está resumindo nessas 2 aulas. É a conexão entre o antigo e o novo e como Jesus é superior a tudo isso. Mas aqui eu estou dando só o resumo, então isso daqui eu dou conta de fazer. Hebreus 10, de 10 a 14. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Sacrifício definitivo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Tem muita coisa aqui, mas o que a gente pode tirar daqui? O sangue dos animais não perdoava pecados. O sangue dos animais apontava para o sacrifício de Jesus. E por meio da fé no Antigo Testamento, eles estavam ancorados no sacrifício de Jesus. É como se tivesse um link. Então, eles eram perdoados no Antigo Testamento pelo sangue do animal? Não. Mas aquele sangue apontava para o que Jesus faria no futuro e Deus considerava isso suficiente, até que chegasse o momento e Cristo fizesse o sacrifício definitivo. Por isso que nós não temos altar aqui. Na Igreja Católica eles chamam de altar porque eles entendem que é um sacrifício toda vez que tem a missa. Nós não temos altar. O que a gente tem? Palco. Lugar lá na frente que o pessoal prega. Chama do que você quiser. Só não chame de altar. Aquilo não é um altar. A gente não mata bicho aqui.
Graças a Deus. Fica sujo de poeira, mas fica limpinho. Imagina se tivesse que lavar o sangue do bicho toda vez. Né? Ia ter que ter uma equipe de gente vocacionada gigante. Mas... Levitas? A gente ia ter que levitar. Tem algum levita aí, ó, vai ter que levitar na nossa frente. Mas a gente não tem altar, porque o sacrifício já foi feito. A gente relembra o sacrifício que foi feito. E a ceia aponta para isso. Mas todo culto aponta para isso. Todo culto relembra a vitória do Cordeiro. Mas ele também é o sacerdote. Ele é o sacrifício, mas ele é o sacerdote. O sacerdote se coloca entre o povo e Deus. E se Jesus fez o sacrifício definitivo e ele é o sacerdote definitivo, significa que a gente vai ter sempre alguém do lado de Deus por nós, não contra nós. Por isso que já não há acusação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Percebe? Cadê o nosso esforço aqui até agora? Não tem nada. Deus fez, Ele sacrificou, Ele aceitou e Ele nos inclui na família. Até agora não tem nada, vai chegar uma parte nossa. Então uma única oferta, o sangue, ele entrou e tem efeito eterno. Ele intercede por nós e ele nos concede acesso ao Pai. Por isso que não faz sentido viver sem orar. Por isso que tem uma música de um músico, óbvio, tem uma música de um cantor cristão que eu gosto muito, o nome dele é Diego Venâncio. E eu não estou lembrando o nome da música agora, chama Eu Voltei. Ele fala assim, né? Eu voltei ao lugar de oração, eu voltei. Fui um tolo fugindo daqui. Se pequei, não é longe de ti que encontrarei descanso para o meu coração. Gente, sim, né? Tecnicamente é só ele, voz e violão, ele toca muito bem. Mas aquilo ali, eu oro muitas vezes essa música. Por que a gente foge de Deus quando peca? Porque a gente é burro. O pecado é uma burrice espiritual. Né? Se você quiser ensinar as crianças, pessoas, o que é pecado? É uma burrice espiritual. É a gente fugir de um Deus que nos aceita e nos perdoa por burrice nossa. Porque Ele está disposto a perdoar. É a gente que está com vergonha. Mas não tem por que ter vergonha, porque Jesus já pagou por aquele pecado. Percebe? É tolice nossa. Não faz sentido fugir de Deus. Porque Ele já deu acesso. Ele está lá no portão, esperando esse retorno. Só que Ele envia o Espírito para nos dar arrependimento. Ele não só remove a culpa, como abre acesso. Cristo morreu e o que morreu é o que intercede por nós. E aí tem várias metáforas. Tem essa, tem a da vitória, Ele nos dá vitória sobre o pecado. Tem a da reconciliação, reconciliados com Deus. Tem a da redenção, apolutroses no grego, a ideia de redimir o escravo, pegar o sequestrado, pagar a dívida e trazer para si. Se você compra um escravo, o escravo passa a ser seu. Jesus fez essa redenção. A ideia da purificação, muito mais o sangue de Cristo, Hebreus 9,14, sobre purificação para as nossas consciências, para a nossa vida, nossa luta contra o pecado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula, sem contaminação a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Maravilhoso. Deus quer purificar até a nossa consciência. Ele nos limpa. Então a cruz não é uma teoria, certo? Só que aí agora vai entrar na nossa parte, né? Cadê meu? Tá, beleza. Os dois lados da mesma moeda. Deus fez tudo isso. E o que Ele nos chama a fazer? Nada, vive de boa, você é perdoado, faz o que você quiser, ame o dinheiro, continue na vida de antes. É isso. Algumas igrejas dizem isso. Não, já que tudo isso é verdade, você ganhou, eu ganhei tudo isso, a gente precisa se converter. Arrependimento e fé são dois lados da mesma moeda. Eu olho para a vida que me destruía
e eu falo, eu não quero essa vida mais para mim. Mas eu olho para o que Jesus fez e eu falo, é essa vida que eu quero para mim, entende? É um movimento negativo, não quero mais, e positivo, eu quero isso. Isso é a conversão. Por isso que a pessoa que não se arrepende não tem isso. Ela é uma iludida. Mas muitas vezes a gente não vai querer, mesmo sendo convertido. A gente olha para aquele caminho da cruz e a gente não quer. Então, só que aí que tá. A gente não quer até que Deus vença a nossa resistência e faz a gente querer. E aí é onde entra a disciplina. O Espírito convence. Então, e às vezes ele nos esmaga, ele aperta, ele destrói os ídolos até nos colocar... Ah, agora sim, agora beleza. Não precisava, mas já que é o jeito... Eu te amo tanto que eu não vou te deixar se perder. E é aí onde vem a disciplina. Então por isso que a gente brinca, né? É melhor obedecer do que ser disciplinado para obedecer. Jonas obedeceu. Certo? Ele obedeceu. Obedeceu da melhor maneira possível? Não. Ele perdeu o dinheiro, ele passou medo, ele naufragou. E o miserável foi tão usado por Deus que até os caras do barco que ele queria fugir passaram a crer no Deus verdadeiro. Ele foi bem sucedido até fugindo de Deus. Foi uma obediência completa, né? Ele só obedeceu. Ele só obedeceu. Não foi aquela obediência, tô sentindo certo, tô pensando tudo certo. Não. Ele foi e fez. E Deus estava pastoreando ele nesse processo. E termina com o miserável discutindo com Deus. Quem é Jonas? Eu e você. Nós somos os miseráveis lutando com Deus. Ah, Deus, é isso. Vai, resolve, faz o que tem que fazer. Mas eu vou ter que abrir mão. Mas a baleia vai te pegar, o bicho vai te pegar. O ser marítimo que existia naquela época, eu não sei se existe hoje, vai te engolir. Então eu preciso da ajuda do Senhor. Então Deus fala, então eu vou te ajudar. Você vai pregar. Eu já determinei. Eu vou produzir o transporte para que você vá até lá. Foi. Seria melhor pegar o dinheiro, ir para o lugar certo? Seria, mas às vezes a gente é assim. Nós vamos fazer o que Deus determinou. Pesou o coração, ficou tenso, mas fez o que Deus mandou. Agora, ele não se beneficiou da alegria da obediência. Esse é o ponto. A gente vai cumprir o que Deus quer. Mas a alegria da obediência, de estar convicto de fazer o que Deus quer, é algo que vai se perder. E todo mundo quer servir e quer curtir o serviço a Deus. Quer ter a alegria de obedecer a Deus por convicção. Bom, eu quero, né? Eu espero que vocês queiram também. Não servir com fardo, como se fosse uma faca no pescoço. Porque ele permite isso. Então ele nos chama para quê? Conversão, arrependimento e fé. A nossa vida vai ser arrependimento e fé sempre. Sempre que eu e você pecarmos, a gente vai precisar de arrependimento e fé. A gente vive em Jesus e a gente se relaciona em arrependimento e fé. O Evangelho nos chama a arrependimento e fé. Porque você peca, aí você se arrepende. Aí você faz o quê? Se desespera? Não, exercita a fé. Deus me perdoou, agora eu vou me esforçar para viver de modo que o agrada. Aí você peca de novo, vai de novo. Engraçado que a gente é Jonas e os ninivitas ao mesmo tempo, né? Porque, exatamente. Nós somos os ninivitas também. Os ninivitas se arrependeram com mais velocidade do que Jonas. E eles eram muito piores do que Jonas. Se você for pensar moralmente. E às vezes a gente não sabe lidar quando chega uma pessoa recém-convertida ou não convertida no nosso meio, porque a gente está tão acostumado a lidar só com crente, que a gente acha que o pecado deles é pior, o jeito de falar deles é pior, os hábitos deles são piores, o orgulho deles é pior. Não é. É isso aí. Lidemos com isso. Agora a gente tem que correr. Por quê? Eu fui iludido, eu coloquei um monte de coisa aqui que eu não sabia que ia dar. Mas qual é a abrangência da salvação? É uma abrangência cósmica. A gente está falando da salvação no Novo Testamento, certo? Falei do cerne. Mas quem deve ser alcançado? Todo aquele que colocar fé em Cristo. Antigamente era o Deus de Israel, o templo em Jerusalém, aquele sistema. Agora, Jesus ele extrapola o templo. O véu do templo é rasgado. É porque a gente fala se rasgou, né? Mas fica óbvio que foi Deus que rasgou.
mas o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Deus abriu, a presença de Deus inunda a história. Agora Deus não está restrito a um povo, Ele quer alcançar. E eu ia citar o exemplo de Jonas aqui, inclusive, como um profeta que foi pregar a uma nação que Deus quis salvar. Gente, isso é loucura. Povo de Israel, Jonas, vai e prega para aqueles miseráveis que matam pessoas, que empalam pessoas vivas. Se quiser saber o que é empalamento, é meio nojento, eu não vou te falar, mas você pode pesquisar. Vai pregar, aí ele prega e o pessoal crê. É uma nação lazarenta. Mas aquela geração, Deus escolheu salvar. Depois eles foram destruídos, acabou tudo. Deus quis salvar aquela geração. O que eles tinham? Nada. Deus quis. Eles vão estar no céu. A gente vai estar com ninivitas no céu, que Deus quis salvar através do profeta Jonas, do coração duro. Vocês têm noção que isso é uma loucura? Isso é uma loucura, gente. Isso não faz sentido. Não faz sentido para nós que somos gentios, né? Mas não faz sentido para o judeu obediente, né, quadradinho. Por isso que Jesus foi rejeitado com tanta veemência. Deus já estava mostrando, eu quero mais. Eu quero alcançar outras pessoas por meio de Israel. Eu quero que vocês brilhem a luz para outros. E aí isso mostra que Deus não está salvando apenas indivíduos. Ele está alcançando povos. É por isso que nós fazemos missões. Para chegar em novas culturas, para que Deus seja pregado naquela cultura, naquela língua, para aquele povo, para ele salvar todos os que ele quiser. E traduzir a Bíblia naquela língua. Entende? Deus, ele é um Deus missionário. E ele está fazendo isso. Então não é uma salvação restrita. Por isso que eu e você temos que pregar o Evangelho. Isso é grande demais. Ah, mas eu vou falar com o meu chefe, ele vai me mandar embora. Talvez não. Ah, eu vou falar com tal pessoa, ela vai ficar com raiva de mim. É possível. E pode ser que ela seja salva. Você prefere ela com raiva de você e ouvindo o Evangelho, ou bem com você indo para o inferno? O ponto é esse. O ponto é esse. A única coisa que salva é o Evangelho. E Deus te colocou como instrumento de pregação. Então não tenha medo de pregar, de ofender as pessoas com o Evangelho. Tenha medo de ofender com o seu e o meu pecado. Mas com o Evangelho não. Então Deus quer salvar muitas pessoas. E Ele está agindo. E Ele está alcançando. Então não tem distinção. Só que qual que é o motor interno para a gente viver isso? Porque a gente está falando de um ato externo. A gente está falando da conversão, do arrependimento e fé. Mas como que Deus nos mantém em movimento? Eu não quero. Como que eu sou nutrido? A parreira. Essa é uma parreira, né? É uma parreira, não é? É isso mesmo. A doutrina da união com Cristo. O que é isso? É o segredo da vida cristã. Ele é a videira. Ele é a árvore. Nós somos os frutos. Eu preciso constantemente me lembrar, pregar, orar sobre isso. Porque nós pertencemos a Cristo de uma maneira inalterável, imutável. Tudo que Cristo é pertence a nós. Tudo que Ele garantiu pertence a nós. A morte pagou a dívida, a vida dele garante a nossa santificação. Então, a gente não olha Jesus de longe. Nós estamos em Jesus, inclusive quando lutamos contra nossos pecados. Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós estamos nele, Efésios 1:7, nele temos a redenção. Então não ache que a sua luta contra o pecado é Jesus assim, né? De novo. Não. Você está no colo de Jesus. E a vida dele está em você. O Espírito está em você. E ele está, vamos. Eu venci. Eu sou por você. Eu te perdoo. Eu te dou tudo o que você precisa. Cresça. Se una a outros cristãos. Você está unido a mim. Você não vai a lugar nenhum. A luta contra o pecado não é o medo de ir para o inferno. Mas é o desejo de se aproximar mais de Deus. De ter mais alegria em Deus. De viver melhor com Deus a partir daqui. E vai para a vida eterna. Porque Ele não vai jogar a gente fora.
A gente não quer desagradar o nosso Pai. A gente não quer desagradar Jesus. A cruz não é algo externo. É algo externo que vira interno pela ação do Espírito. Não é algo distante que eu estou sozinho batalhando. Não, Ele está fazendo em nós. É um relacionamento que tem uma base objetiva. Jesus morreu. Olha o que João Calvino disse. Nós temos tudo em Cristo. Tudo. Se você quer força, ela está no seu domínio. Se quer pureza, está na sua beleza. Se quer redenção, está na sua paixão. Nós temos tudo em Cristo. A união com Cristo é o que dá o movimento, a esperança para a gente viver. Só que aí a gente também tem uma luta que é não vivermos no moralismo. Ah, eu estou obedecendo, eu estou crescendo, sou eu que faço. Não, é o Espírito que aplicou em nós. É o Espírito que nos dá vida. Tudo de bom que eu e você fazemos, se você é um bom pai, uma boa mãe, bom administrador, se você é inteligente, se você é disciplinado, se você gosta de ajudar os outros, não tem nada que veio de você. São coisas que Deus fez em você para ir por você até os outros. O mérito é dele, eu e você não merecemos nada. Mas o que a gente ganha? A alegria de sermos usados por ele. É esse que é a nossa recompensa hoje. É a alegria de ver Deus nos usando. Ver gente sendo cuidada por nosso meio, por nosso intermédio. Então, isso destrói o moralismo. Porque eu não conquistei a salvação e eu não posso manter a salvação. Como eu vou perdoar pessoas que eu tenho dificuldade? Aquele irmão pisou na bola, aquela sogra difícil, aquele chefe, aquele sei lá o quê. Você merece o inferno. Eu mereço o inferno. Olha quantas coisas boas Deus dá. Chame a pessoa ao arrependimento e fé em Cristo. Perdoe em Cristo. Chame a pessoa para o caminho. Não é sobre cumprir regras. Vou ter que perdoar, vou ter que conviver com essa pessoa. Não. Deus dá vida para nós de fato amarmos as pessoas. E amar é sofrer. E a gente vai sofrer quando as pessoas pecam contra Deus. Quem é pai aqui sabe. E os nossos filhos pecam contra Deus. E os nossos amigos pecam contra Deus. E os nossos cônjuges pecam contra Deus. E o que a gente faz? A gente sofre, como Jesus sofreu por amor. E a gente encoraja as pessoas a se voltarem a Deus. Porque se elas são cristãs, elas já foram perdoadas. Não tem por que perder comunhão. Não tem por que perder. Não tem por que viver à distância. Porque a salvação já foi concretizada. Mas não plenamente concretizada. E essa é a parte que pega. Porque Jesus já está trazendo frutos, já está transformando vida, está curando gente, está fazendo um monte de coisa. Mas a salvação começou. Mas ela só vai ser finalizada quando Cristo voltar. Então a gente está vivendo entre esse já e ainda não. Já é verdade, mas ainda não está pleno. O que a gente precisa? Fortalecer a nossa fé. Olhando para a esperança que é quase palpável, mas ainda não. Ele vai agir por nós. Ele vai sustentar a nossa fé. É real. Jesus vai voltar e vai fazer novas todas as coisas. Só que a gente está vivendo nesse caminho do meio. E a gente precisa exercitar a nossa fé nesse caminho do meio. Aquele que começou a boa obra em Cristo vai terminar. Não somos nós que começamos a boa obra em nós. Ele começou e ele vai terminar. Só que aí existem alguns falsos remédios contemporâneos para a gente terminar. Que é a resposta legalista. Eu preciso orar mais, eu preciso chorar mais, eu preciso me comprometer, doar mais, eu preciso mais. Isso não vai mudar a base da nossa salvação. A resposta não é mais. Nosso esforço. A resposta é: Jesus já fez. E porque Ele fez, nós podemos nos esforçar lembrando que nós vamos falhar e que Ele sustenta a nossa fé. A justiça dele já foi satisfeita. E Ele não vai jogar a gente fora quando a gente pecar. Então o esforço da santificação não é distante de Deus. Só que o liberalismo ele questiona: mas será que a ressurreição é de verdade?
Será que faz diferença mesmo? Se essas coisas, esses milagres é de verdade? Ele vai reduzir a um mito moral. Não, Jesus veio para nos ensinar o caminho, para a gente se esforçar. Não, ele veio para morrer, para perdoar nossos pecados. Para fazer o que a gente não faria. Não concorde com quem diz, não, Jesus foi um mestre moral, sábio, falou muita coisa legal. Não. Você fala, não, eu discordo disso. Deixa eu te falar quem é Jesus, com base na Bíblia. Primeiro escuta, depois você questiona. E fala. Ele foi um salvador para perdoar pecados. O próprio Deus encarnado. Ele não veio só para dar dicas. O melhor jeito de viver, para ter uma boa consciência. E o pluralismo, o sincretismo vai falar o que? Não, porque todo mundo de uma boa religião, todo mundo que obedece, vai para o céu. Porque todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são caminhos. No final é tudo o mesmo Deus. Não é. Nós cremos no Deus verdadeiro que se revela pelas Escrituras, que enviou o Filho dele. Isso nos coloca numa posição difícil. A gente não pode falar eu também e eu concordo para todas as religiões. Não estou falando de denominações cristãs legítimas, tá, gente? Nós não somos a única igreja certa. Igreja evangélica cristã, mas eu estou falando religiões. Ah, é karma, é ritual, não, tudo isso tá na mesma, eu tô passando por luta, é karma. Não, não é. Não é karma, tá bom? É outra coisa. Jesus é o único caminho, ele é o antídoto. Ele destrói o pluralismo religioso. Por quê? Porque ele é o único caminho. E não é amor falar para as pessoas que qualquer caminho é legítimo quando não é. É mentira, é ilusão. Jesus, ele é o único caminho porque ele é o único Deus homem que pode fazer o sacrifício. Ele é o antídoto para a nossa doença. Ele é a manifestação da graça de Deus, o próprio Deus vindo a nós. É isso que a gente oferece para os outros. E como a gente vive essa salvação? A gente vive em comunidade com outras pessoas que creem nisso. A salvação não é vivida em isolamento, através de uma tela, do meu esforço individualizado. É através de uma vida com gente, é isso aqui. A gente fala, por que não faz o MEC EAD? Porque não é o nosso propósito fazer uma faculdade EAD, o nosso propósito é ser igreja. É isso, é olho no olho. Voa perdigotos, a gente sente o bafo, a gente brinca, a gente se conhece, a gente se aproxima. Isso é igreja, família, é isso que a gente vai viver no céu. Não vai ter EAD no céu. Não, vamos fazer o céu e o subcéu EAD. Não. Beleza? Nós somos chamados para o evangelho real, do Cristo ressurreto para viver como corpo. Amém? Amém? Então essa é a salvação que o Novo Testamento apresenta e propõe a nós e que nós já estamos vivendo. E que a gente fortaleça uns aos outros nisso. Amém? Vamos orar e terminar. Senhor, te agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor nos abençoe para vermos as belezas da salvação do Senhor, admirarmos ao Senhor, ó Deus Trino, por tudo que o Senhor fez e está fazendo por nós agora em nossos corações. Nos ajude a entendermos o teu perdão, a valorizarmos ao Senhor, mas a vivermos em santificação, em resposta, em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Santifica-nos, ó Deus, na obra do Teu Filho, e aumenta a nossa devoção a Ti, não no nosso esforço, mas porque o Teu Espírito faz isso por nós, e encha-nos de alegria da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, senhoras e senhores.